o corpo vai sair da caixa. A gente brinca, né? Vamos fazer algo fora do normal, saiam da caixa. Mas essa performance ocorreu num momento em que o corpo sai da caixa e o país está exacerbando de modo muito acentuado o ódio. Mas o ódio, ele é burro. Ele não vale a pena. Primeiro, deixa eu esclarecer um ponto aqui. Fake news é um truque muito velho, belíssimo, usado, para vocês terem uma ideia, em regimes totalitários como a Alemanha nazista. O termo, ele é novo, mas o problema, ele é tão antigo. Antes, nós chamávamos isso de trote, era um nome específico dado para isso, no sentido de criar boatos como se eles fossem verdadeiros, fazendo com que o internauta ou o telespectador acreditasse e isso fomentasse uma grande mobilização, no caso dos telespectadores e hoje internautas. Esse episódio, ocorrido há mais de um ano, pouco mais de um ano, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, foi um grande susto para o artista e coreógrafo Wagner Schwartz. Ele estava em uma performance neste museu chamada La Bête, traduzido para o português como O Bicho, uma obra de uma das maiores artistas brasileiras que nós temos, a Lígia Clark. Esta exposição tem a intervenção do público. Por meio de dobradiças, o corpo dele nu, em formato de dobradiças, é exposto de modo que o público tocasse o corpo dele coletivamente para uma experimentação do acontecer. Porém, alguns grupos, inclusive liderados por igrejas evangélicas neopentecostais, também com interesse de alguns políticos, levou esta informação para as redes sociais como algo voltado para a pedofilia. E a partir deste momento, Wagner Schwartz teve o seu linchamento virtual. Muita similaridade. Primeiro que tem duas artistas envolvidas, Lígia Clark, em ambas, e também Adriana Varejão, é uma delas. Quer Museu, uma exposição de Porto Alegre, no mesmo período, setembro de 2017, também era uma performance com o nu artístico, uma exposição excêntrica para mostrar ao público as extremidades do momento em que você sai da normalidade. É uma composição artística. Assim como La Bête teve esta polêmica, também foi considerada uma obra com incitação ao sexo, envolvendo visitantes crianças, e isso foi considerado pedofilia, um ato pedófilo, extremamente mal interpretado. Vale acrescentar que esta exposição imediatamente foi retirada do ar no Museu em Porto Alegre. O patrocinador não teve grande intervenção no sentido de proteger a ideia, a obra artística, então resolveu tirar do ar. O ano passado, não sei se vocês recordam, o MINC, o Ministério da Cultura, foi derrubado. Então, do ponto de vista cultural, é extremamente arbitrário o que é feito com o meio artístico. Existe, inclusive, no Senado, uma CPI chamada CPI dos Maus Tratos, para justamente atrapalhar essas intervenções artísticas. Eu não queria ter esta leitura de modo tão claro, porém, a questão governamental em relação à cultura, ela não é apoiadora. Ela simplesmente faz com que a classe artística seja diminuída e abafada. E é um grande equívoco. Mas isso é feito por interesse de alguns perfis
não só políticos, como também de eleitores, em distorcer as informações culturais. No fundo, tudo isso tem um interesse, é chamar a atenção para os seus próprios factoides. Chamar totalmente a atenção para si, para desviar o foco do que de fato é importante para a população, para o telespectador e para o internauta. O intuito da mentira, do boato, do fake news é chamar a atenção para si. Não só no aspecto profissional, pessoal, político, mas a ideia é, vou chamar a atenção mostrando, plantando uma informação como se ela fosse verossímil, mas ela é enganosa, e com isso, esse fica o alerta principal. Você, telespectador, você, internauta, você é enganado. Você acredita em uma informação e vai ampliando essa informação sem ao menos checar. Especialmente para a galera que estuda jornalismo e quer migrar para esta profissão, eu recomendo 5 dicas, inclusive usadas nas grandes escolas. E a primeira delas é saber qual é o veículo de comunicação, se a fonte é confiável ou não. Em segunda instância, leiam o conteúdo da notícia, porque todo título vende. Como jornalista, eu posso dizer que escrever título não é uma tarefa difícil. Então, o título vende, ele aguça, mas você tem que se apropriar do conteúdo do que é dito ali. Outra coisa, quem publicou isso? Este quem deve ter um histórico, um passado, alguma informação na internet. Então, precisa checar quem é essa pessoa. É alguém de credibilidade? A ponto de jogar uma informação no ar e todo mundo republicar? Tem de ter esse cuidado. E, penúltimo, outras fontes replicaram a mesma informação, mesmo que o título seja diferente, vale a pena checar também. E mais do que nunca, a data desta informação. Sim, a Lei Rouanet é um projeto governamental usado por empresas para que elas incentivem alguma produção cultural. Vamos imaginar que uma determinada empresa X tem o seu faturamento anual e, naturalmente, ela tem de prestar contas ao governo por meio dos impostos. Mas parte desses impostos pode ser usada para a lei de incentivo à cultura. Isso é Lei Rouanet. O Tribunal Superior Eleitoral, ele tem uma conduta em punir as fake news. Ele tira do ar, literalmente, essas notícias enganosas e mentirosas. A irresponsabilidade de quem não só publica isso, mas como faz com que aumente o número de seguidores, ela é tamanha e muitas vezes incontrolável. Felizmente, hoje temos alguns veículos de comunicação se especializando, no sentido do gerúndio mesmo, para combater essas informações falaciosas. Pedofilia? Isso. Zero. Falta de informação. E quando se fala em Caetano Veloso, há de se respeitar e de contemplá-lo, porque estamos falando de um artista nato brasileiro que tem 76 anos de idade, um artista, patrimônio brasileiro, sim, que passou pela ditadura. O Wagner, a melhor maneira que ele, pelo menos na minha ótica, ele se defendeu é continuando a carreira dele, a performance, a coreografia. Ele é um artista pronto, um artista brilhante. Claro que isso mexeu emocionalmente com ele, mas ele deu continuidade ao trabalho dele, que é lindo e muito bem feito e respeitado. Meu nome é Aurora Celes, eu sou jornalista, professora de comunicação. Na tarde de hoje tive o privilégio de ser entrevistada por um trio muito especial e carinhoso, composto por Isabela,
José e Paulo Ricardo, do Grupo Culturando, Faculdade das Américas. A todos vocês, meu muito obrigada.